Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 5 de maio de 2025, segunda-feira. E nesse horário, das 5h30, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Já estamos chegando quase ao final dessa obra, né? E a próxima obra da Ivone que nós vamos estudar é essa aqui, ó. Dramas da Obsessão. Quem tiver aí o seu livrinho, né, vai buscando na estante, botando aí de lado. Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Doutor Bezerra de Menezes. Uma obra maravilhosa, será a próxima obra que nós iremos estudar assim que terminarmos de estudar Recordações da Mediunidade. Tá? Então, quem tiver o seu livrinho, já vai tirando a poeirinha dele, limpando direitinho, porque vamos começar a estudar essa obra. Bem, gente, nós estamos estudando o capítulo chamado O Complexo Obsessão. E hoje nós vamos iniciar aqui é, é o terceiro parágrafo, se eu não me engano, né? Terceiro parágrafo, depois da questão 477, né? Quando nós estamos aqui, no final da questão, quem não acompanhou, 479, porque nós estudamos algumas questões do Livro dos Espíritos. Então, teve a questão 478, 479, sobre a prece, né? Olha aí o nosso estudo. Ao final dessa questão 479 e dos comentários, começa assim, no capítulo 28 de O Evangelho, seria o terceiro parágrafo, né, do capítulo Complexo Obsessão. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso mestre amado, ao nosso Pai Criador, agradecendo tudo que temos recebido e temos recebido muito. Falamos hoje no estudo do Livro dos Espíritos sobre a prece, né? É louvar, pedir e agradecer. Então, vamos sempre lembrar disso, de louvar ao Senhor, fazer nossos pedidos, mas vamos agradecer ao Pai todas as bênçãos que Ele tem nos enviado. E essa oportunidade do estudo é, com certeza, uma das maiores bênçãos. Que o Pai nos abençoe, que o Pai nos ilumine, onde quer que estejamos. Pedimos também a sua bênção para o nosso lar, para os nossos familiares e amigos, e para aqueles que ainda se encontram afastados do Senhor, ou então se encontram em sofrimento, passando por dificuldades, que o Senhor possa envolver esses irmãos na sua infinita misericórdia. Então, já feitos os nossos agradecimentos ao Pai, que nunca devemos esquecer, vamos dar iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Então, aqui no livro Recordações da Mediunidade, diz assim: no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, na prece, né, para o início, no começo da reunião, eu vou até abrir aqui, porque engraçado, nós abrimos o item 27, né, hoje, do Evangelho. Agora nós estamos no 28. No item 28, aqui, deixa eu puxar aqui, item 6, quando ele vai falando da. Porque o capítulo 27 é pedir e obtereis, né? Mas aqui ele está falando, é capítulo 28, desculpe. Capítulo 28 é coletânea de preces espíritas. No item 6, que é reunião, ele está falando de reuniões espíritas, né? Então, vamos lá. Ele diz assim, item 6, prece para o começo da reunião. Então, ele diz aqui, ó, bons espíritos. É o terceiro parágrafo do item 6 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme.
Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos, consciência do mandato que lhes é conferido. Ele está falando aqui de mandato mediúnico. E da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento precisos. Tá? Então, gente, ela usou aqui um termo muito interessante. Dai aos médios que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato. Ela está falando de mandato mediúnico, que lhes é conferido, e da gravidade, é a responsabilidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento precisos. Então, é bom a gente sublinhar essa palavrinha aqui, ó, mandato, tá? E aí, a Ivone vai começar assim. Entretanto, nem todos os obsessores são verdadeiramente maus. E de muitos deles poderíamos fazer amigos espirituais nossos por meio do bom tratamento fraterno que lhes dispensarmos. Lembramos-nos aqui de um desses obsessores com o qual travamos conhecimento durante certos trabalhos para curas de obsessão, realizados na antiga Casa Espírita da cidade de Juiz de Fora, do estado de Minas Gerais, o qual dizia, quando, presidindo nós as sessões, exortávamos a abandonar a infeliz atitude de perseguidor do próximo, usando então expressões quase integralmente idênticas às aqui lembradas. Perdoe-me, querida, dizia o espírito, é com pesar que a contrario. Quer dizer, é com tristeza que eu não vou fazer a sua vontade. Pensa-me outra coisa qualquer, e eu atenderei com o coração nas mãos. Pensa-me que seja bom e caridoso para com qualquer outra pessoa que ore pelos que sofrem, como a vejo fazer aqui todos os dias. Peça-me, seja o que mais for, e eu me esforçarei para atendê-la. Mas não me peça para desviar dele, o obsidiado, o castigo que tanto merece, porque isso está além das minhas possibilidades. Então, a raiva que ele tinha daquele a quem ele estava obsediando era imensa. Era imensa. Ele não conseguia. Né? Ele dizia assim, pode me pedir o que vocês quiserem. Me peçam o que vocês quiserem. Mas não me peça isso, não. Não me peça para abandoná-lo, para deixar ele tranquilo. Não me peça isso. Se a senhora soubesse o que ele me fez, diz o espírito, da sua pessoa, isto é, a senhora tão amiga para mim nas suas orações, tão afetuosa, tão boa para os meus companheiros de desgraça, eu gosto muito. Quer dizer, ele falava, da senhora Ivone, eu gosto muito, muito mesmo. Ser-lhe-ei eternamente grato pelo bem que me vem prestando. Estarei pronta a servi-lo em qualquer emergência que me puder ser útil. Mas a ele não. Eu odeio com todas as forças do meu coração, ultrajado pela maldade dele, e não o pouparei. Aí, novamente, eu vou falar o que eu falei na aula passada. Lembremos do pedido de Ivone. A nossa querida irmã Vera Eckert, toda manhã, manda para a gente uma mensagenzinha. Uma lembrança, um lembrete de Ivone. Na página, ela pede, no caso, a Verinha, que a gente faça a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, né? E que depois ela coloca lá embaixo que Ivone nos pede que façamos uma oração todos os dias, diária, por aqueles espíritos muito, muito sofredores.
A mensagem de hoje do livro Vinha de Luz foi o capítulo 160, Filhos da Luz. Quem quiser anotar aí, quem ainda não fez a sua leitura, pega lá o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, abrindo o capítulo 160 e leia o texto de Emmanuel, Filhos da Luz. Depois, a pedido de Ivone, não é só ler, ler e fazer uma reflexão do texto, né? Façamos uma prece pelos espíritos muito, muito sofredores, principalmente os obsessores mais cruéis. Olha aqui, esse é o pedido de Ivone Pereira. Então, ela era uma pessoa que todos os dias orava pelos obsessores, principalmente pelos aqueles espíritos mais infelizes, que normalmente são os mais cruéis. E com isso ela angariou grandes amigos. Eles não deixam de ser obsessores, mas são amigos dela e conhecem o que ela faz. Tanto que eles dizem aqui, da sua pessoa, eles dizem para Ivone, isto é, a senhora é tão meiga para mim nas suas orações, tão afetuosa, tão boa, para os meus companheiros de desgraça. Não é só boa para ele, ela reza por ele e pelos outros obsessores. Ela diz: eu gosto muito, muito mesmo. Sou eternamente grato à senhora pelo bem que me vem prestando. E posso servi-la a hora que a senhora quiser. Se a senhora precisar de mim, eu estou ali. Mas a esse companheiro aqui, esse eu não perdoo. O teu drama foi vivido há tantos anos, meu amigo. Por que retê-lo nas recordações para continuar sofrendo seu amargor? Ivone pergunta para ele, né? Não seria mais consolador procurar perdoar, esquecer, concedendo tréguas ao coração sofredor, para tentar a felicidade da prática do amor fraterno? Mais uma vez, ela está fazendo apelo a esse coração estar tomado de ódio. Revidamos nós, mas pareceu, quer dizer, revidamos nós, quer dizer, ela respondeu a ele, mas pareceu não ouvir a nossa insistência, pois continuou a frase interrompida. Ele é como se ele não estivesse escutando o apelo da Ivone, e ele continua a falar. Sim, minha querida, olha só, ele não fica chateado com ela por ela pedir para ele deixar o obsidiado de mão. Ele não fica aborrecido com ela. Como ele fala com ela? Sim, minha querida, somente dois lugares lhe assentam bem como residência. Ele está falando do obsidiado. O hospício, onde presentemente se acha, ou a cadeia, pois a ambos eu conheci por culpa dele. Então ele está querendo que esse companheiro que eu fiz sofrer passe pela mesma dor que ele passou. Hospício e cadeia. É a tal da vingança, né? Item por item. É um miserável, acredite. É pior do que eu e merece o que está sofrendo. Então ele já se mostrou, ele não se colocou como santo. Ele disse: ele é pior do que eu. Esse obsessor, como se vê, disse Ivone, não era dos mais endurecidos, visto que admitia atitudes amáveis contra e do seu adversário. Então, ele conseguia ter bons sentimentos para outras pessoas com quem ele simpatizava. Mas para aquele que era adversário dele, não. Como diz o povo por aí, né? A morte é coisa pouca. E era sincero, declarando que a este não abandonaria, em vez de mistificar, concordando em se afastar do mesmo apenas no intuito de se livrar de nossa impertinência, como muitos outros o fazem. Ele não tinha essa, vamos dizer assim, hipocrisia de dizer: tá bom, minha amiga, eu vou deixar, eu vou abandonar o companheiro, eu não vou mais perturbá-lo. Ele, sabe, para poder disfarçar e a pessoa parar de falar, ele, ele não tinha essa coisa, né? Dizer: tá bom, eu vou dizer para ela que tá tudo bem, para ela não encher mais a minha paciência. Não, ele não dizia isso, não. Ele dizia: eu vou destruir, eu vou perseguir, eu vou aniquilar. Ele nunca. Tá?
pequenas sessões práticas que então realizávamos, quer a sós, durante a vigília, em nossos transes de desprendimento, demonstrou sempre grande respeito, mesmo afeto por nossa pessoa. Na reunião mediúnica, quando a Ivone entrava em transe, se desprendia, encontrava com ele no plano espiritual, ele sempre mostrou carinho para com ela. Em certa ocasião, quando as dores de uma grande provação nos assaltaram, quer dizer, ela está dizendo, em certa ocasião, quando ela, Ivone, passou por momentos muito difíceis, de muita dor, sofrimento, o que era uma coisa muito constante na vida de Ivone, tivemos-lo ao nosso lado, tentando algo para o nosso alívio, com um bom amigo terreno, que apesar de não ser personalidade propriamente virtuosa, é capaz de bem querer favorecer um amigo. Então, quando ela passou um aperto muito grande na vida dela, ele estava dando apoio a ela, tentando ajudar de alguma forma. Cerca de um ano mais tarde, no entanto, cansou-se o espírito de praticar vingança. Porque o mal também cansa, tá, gente? Envergonhou-se do próprio procedimento. A única coisa que não cansa é o bem. O bem não cansa, mas o mal cansa. Então, envergonhou-se do próprio procedimento, porque já tivesse adquirido conhecimentos razoáveis sobre o Evangelho e a doutrina espírita, graças à convivência com os componentes das aludidas sessões. Arrependeu-se, abandonou a presa, se recuperou lentamente e despediu-se de nós para novos ciclos de progresso. Como bem se percebe, essa entidade permaneceu reeducando-se nas sessões da antiga Casa Espírita, assistindo aos trabalhos práticos e aos estudos durante cerca de 2 anos, quando ensejos lhe foram renovados para observar o elevado ideal que movia aquelas criaturas, que outro desejo não possuíam, senão de progredir na prática do bem e do amor a Deus. Então, ele ficou ali, recebendo aquelas orientações, aqueles ensinamentos do Evangelho, até que ele conseguiu finalmente se libertar daquele desejo de vingança, né? A instrução doutrinária, o exemplo, a paciência, né? E o amor são, portanto, fatores indispensáveis ao bom êxito dos trabalhos de cura de obsessão. Então, o estudo, o evangelho, o exemplo de quem ministra os ensinamentos, a paciência e o amor, né? A elevação moral, como está lá no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, né? Quando diz que a única coisa que os espíritos, né, é, confiam, respeitam, é a tal da superioridade moral. Está lá na questão 254 de um livro dos médiuns, e também na 254, na pergunta número 5, e na questão 279, quem quiser anotar aí, na 254, pergunta número 5, e na 279, quando diz aqui, ó, ninguém, 279 do Livro dos Médiuns, eu estou lendo, ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Então, o médium tem que ter superioridade moral, tá? Tem que ter. E que é o exemplo, né? E não julguemos que qualquer entidade endurecida no erro possa converter-se e arrepender-se rapidamente. Não queiram acreditar nisso. Não é de um dia para o outro que o espírito, né, mal possa se mudar o jeito dele ser, tá? Sob a magia da nossa doutrinação durante uma ou duas reuniões. Então, olha isso aqui. Não julguemos que qualquer entidade endurecida no erro possa converter-se e arrepender-se rapidamente, sob a magia da nossa doutrinação, durante uma ou duas reuniões. Elas permanecerão, talvez, frequentando nossos trabalhos, a fim de se instruírem, como esse companheiro,
e se reeducarem sob nosso contato conosco, fazendo o aprendizado rudimental, o básico, conseguirem novas fases de instrução e progresso. Então, elas vêm à nossa casa mediúnica, né? Estamos fazendo um estudo aqui sobre o livro Recordações da Mediunidade, da Ivone do Moura Pereira. Nesse capítulo complexo, obsessão. Com certeza, muitos irmãos estão sendo trazidos pelos amigos espirituais para participarem do estudo. Porque quando nós estudamos, o plano espiritual de onde o curso está sendo dado não fica mais em Jacarepaguá, em Petrópolis, em São Paulo, em Caxias. Não, fica, é uma só, no plano espiritual. Ali eles são trazidos e estudam o que a nossa querida irmã Ivone, o ensinamento que ela está trazendo para a gente. Esse é o básico que eles recebem. É o básico, tá? E também não vai ser no primeiro, numa reunião de estudo, ou duas ou três, que o milagre da transformação vai acontecer. Então, ela diz aqui, elas permanecerão, talvez, frequentando nossos trabalhos, a fim de se instruírem e se reeducarem sobre o nosso contato conosco, fazendo o aprendizado rudimentar, básico, para conseguirem, depois, como esse companheiro, novas fases de instrução e progresso. Alguns, olha só que interessante ela vai falar aqui. Seria bom a gente até sublinhar. Alguns dali mesmo, voltarão a reencarnar. Não vão nem passar para essa novas fases de instrução e progresso. Dessa base rudimentaria, alguns dali mesmo voltarão a reencarnar, sem atingir a espiritualidade. Então, certamente, o obsidiado, igualmente, será agraciado com novos ensejos redentores. Aí eu trouxe aqui do livro Memória de Suicida, um capítulo, quem quiser anotar, é do primeiro capítulo, Os Réprobos. Tem uma nota da médium. No meu livro é a nota número 2, mas tem outros livros que é a nota número 1. Mas é fácil de achar. Quando a Ivone diz assim, é nota de rodapé, tá, gente? Não está no texto do livro, não. É aquelas notinhas ao pé da pasta. Ela diz assim: após a morte, antes que o espírito se oriente gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário estágio numa antecâmara. Ela bota essa antecâmara com aspas. Numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Ali se deterá até que seja naturalmente desanimalizado, retirado toda aquela energia, né, bem pesada. Isto é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Por aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além, conquanto geralmente penosa. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte e pela entidade desencarnada, sendo sempre a penúria do local descrito. Existem aqueles que aí apenas se demoram algumas horas, outros levarão meses, anos consecutivos, voltando à reencarnação sem atingirem a espiritualidade. Mas nesse que ela chama de tipo de umbral, né? Ela fala aqui, ela chamou aqui nessa antecâmara, né? Eles não ficam lá abandonados, não. Ela chama de, ela disse, uma estada será temporária desse umbral do além. Essa temporária, né? Ninguém sabe quanto tempo leva. Vai depender do sujeito. Mas lá, eles recebem esse atendimento que ela trouxe aqui para a gente. Eles não ficam lá abandonados. Eles recebem, enquanto lá se encontram, um atendimento. Como ela diz aqui, ó,
recebem esse aprendizado rudimentar, são trazidos, às vezes, para certas reuniões mediúnicas. Outras vezes, participam de reuniões mediúnicas do plano espiritual, dependendo do grau de evolução de espírito. Outras vezes, não podem vir à reunião mediúnica da casa espírita, porque a coisa está tão difícil para eles que nem podem entrar em contato com nenhum médium, nem podem. E a Ivone já falou isso para a gente, né, que tem uns espíritos que o médium não pode nem chegar perto. Outros, dependendo da situação, até podem vir ter aí um choque anímico, outros recebem orientação lá no plano espiritual. E outros, a partir dali onde eles se encontram mesmo, eles vêm para a reencarnação. Já vão reencarnar diretamente. Tá? Já vão reencarnar. Outros conseguem, como eu já disse aqui, né? Já ir passar até para o outro plano melhor, para dar continuidade a seus estudos, para se aprimorarem melhor, né? Então, ela diz aqui, alguns dali mesmo voltarão a reencarnar, como foi dito lá na notinha do capítulo Os Réprobos, do livro Memória de Suicida, da Ivone Pereira, sem atingir a espiritualidade. Quer dizer, os níveis mais elevados. Então, certamente, voltando agora do livro Recordações da Mediunidade de Ivone Pereira, então, certamente, o obsidiado, igualmente, será agraciado com novos ensejos redentores. Ele reencarna, será, né, agraciado com novas oportunidades. E trementes, diz a nossa Ivone, nada se conseguirá se o próprio obsidiado não auxiliar a curar, procurando renovar-se moral e mentalmente, corrigindo suas imperfeições e reagindo contra as sugestões maléficas do opositor. Aqui eu vou abrir um parênteses. Quando nós fazemos nossas irradiações para os nossos irmãos enfermos físicos, que acontece todas as sextas-feiras, normalmente começa 18h40, 18h45, por aí, 20 para as 7, 15 para as 7. Nas nossas preces, nós sempre colocamos isso. Nós pedimos a Deus a misericórdia, né? Que o Senhor tenha piedade para aqueles nossos irmãos encarnados, enfermos, que pode ser enfermo da alma, enfermo emocional, sofrendo processos obsessivos, aqueles que estão pensando em se suicidar, aqueles que estão carregados de vício, qualquer tipo de vício, aqueles que estão doentes físicos. A gente pede ao Senhor misericórdia e compaixão. Mas a gente coloca isso aqui, que a Ivone diz para a gente também na prece. Que Deus, né, auxilie esses irmãos, tirando a venda dos olhos deles, para que eles percebam que eles também fazem parte da cura, da melhora. Porque eles precisam compreender que nada será conseguido em matéria de cura se aquele que está doente, não importa a doença, não auxiliar para a cura, procurando renovar-se moralmente e mentalmente. Porque aí Jesus vai conseguir. Não basta Jesus querer que você fique curado. Você também precisa. A gente também precisa querer. Não adianta Jesus querer que aquele irmão, né, fique bem maravilhoso e bem maravilhosamente bem, se o próprio doente não faz nenhum movimento pela sua reeducação, pela sua mudança de comportamento, pela sua renovação moral. Não vai adiantar, porque Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, ela diz aqui, ela chama a atenção, que é bom a gente até sublinhar isso aqui, porque isso aqui não vale só para os desencarnados, não. Vale muito para todos nós. Entre mentes, nada se conseguirá se o próprio obsidiado, e todos nós somos, de certa forma, não auxiliar a cura, procurando renovar-se moralmente e mentalmente, corrigindo suas imperfeições e reagindo contra as sugestões maléficas do opositor, reagir contra a sua vontade de dar vazão ao seu próprio vício.
Isso é um alerta que os amigos espirituais mandam para a gente. Nós fazemos parte, uma importante parte do nosso próprio tratamento. Se a nossa vontade não entrar em ação, não vai haver cura. Continua aqui o Ivone. Pela prece humilde e fervorosa, ele muito conseguirá para si próprio. Olha aí, pela prece humilde e fervorosa, ele, o doente, muito conseguirá para si próprio, pois tal procedimento digno e agradável às leis de Deus cansará o obsessor, que cedo se retirará, compreendendo que a si mesmo ofende quando procura ofender o próximo. Toda vez que a gente procura ofender o próximo, a gente está ofendendo a nós mesmos. Porque a gente está atraindo para nós dores, dores e mais dores. Como tem aquele ditado, né, que, se eu não me engano, daquele filósofo alemão Goethe, né, quem busca vingança cava duas covas. O obsidiado, então, muito poderá fazer pela regeneração moral do seu obsessor, o que o levará em méritos do conceito do mundo espiritual, para ele atraindo as simpatias protetantes. Aí é a questão do exemplo. Porque quando ele precisa de um obsidiado, então, né, muito poderá fazer pela regeneração do seu obsessor, ele está falando do exemplo. Ser um exemplo. Mostrar que você está trabalhando pela sua moralização. E aí o obsessor vê, né? E muitas vezes diz: se eu, que sou melhor do que ele, ou melhor, se ele, que é pior do que eu, conseguiu, eu, que sou melhor do que ele, vou conseguir com mais facilidade. Ainda que o Evangelho segundo o Espiritismo, voltamos à recordação da mediunidade, de Allan Kardec, convém recordar os trechos seguintes, os quais muito alertarão quanto ao que empreendermos para o citado trabalho de cura de obsessão. São extraídos do prefácio do Pelos Obsidiados, né? É a prece pelos obsidiados. É que eu estou procurando aqui no Evangelho também, que eu gosto de ler no livro, né? Deixa eu ver aqui. Pelos obsediados, no mesmo capítulo 28, item 81, é o prefácio, né? Capítulo 28, Preces Espíritas, item 81. De sua leitura e respectiva meditação, ressalta a necessidade do pleno conhecimento de causa daqueles que se dedicam aos casos de obsessão, consoante acabamos de lembrar. Eu vou pedir, Alberto, você pode ler o primeiro parágrafo do item 81 que a Ivone colocou aqui? Pode ler do livro de Recordações da Mediunidade. É, o Alberto está aí? Eu não sei se o Alberto está aí. Acho que não está não, Rose. Ah, não está, não? Então, Zé Marcos, você pode ler para a gente? Lê esse primeiro parágrafo aí. Sim, só um minutinho. Gente, no Evangelho do item 81, é o quarto parágrafo, tá? Mas a gente vai ler da Ivone Pereira. Aí lê esse primeiro Desculpe, você falou agora, eu não escutei, desculpe. no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item que está aqui no livro da Ivone é quarto parágrafo. Item 81, quarto parágrafo. Mas você vai ler do livro Recordações da Mediunidade. Lê o primeiro parágrafo. Bom, fiquei confuso. Eu vou ler o Evangelho. Nós estamos falando junto. Tirou do Evangelho segundo o Espiritismo.
tá? Aqui na minha. O que eu disse é o seguinte: esse parágrafo, nos casos de obsessão grave, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 81, é quarto parágrafo. Mas nós não vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler no livro da Ivone. Então, eu pedi para você ler esse primeiro item aqui do livro da Ivone, que começa nos casos de obsessão grave. Conseguiu entender? Já entendi. É que meu livro fechou na hora. Eu peguei o livro da Vera aqui. Só um instantinho. Casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante a ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade. Cumpre-se elimine o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito reativo. Essa a ação mecânica, mas que não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. Tinha aqui. Continua. Não, vamos dar para ele diz aqui, ó, nos casos de obsessão grave, o obsidiado se age como que envolvido, impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos bons fluidos, né? Então, ele tem que retirar isso dele. Depois ele vai dizer aqui, ó, é necessário se elimine o fluido mau com auxílio do fluido melhor, que produz o efeito de certo modo, o efeito de um reativo. Mas só isso não basta. Só isso não basta. É necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente. Então, é necessário. Não adianta só você tentar retirar o fluido mal do espírito doente. É necessário falar com ele, tentar evangelizá-lo. Mas isso só será possível se aquela pessoa que estiver conversando, dialogando com o espírito, tem a tal da superioridade moral. Aí aqui você volta, coloca novamente, ó, Livro dos Médios, bota aí, ó, questão 279, basta botar 279. Livro dos Médios, 279, que nós acabamos de ler, né? Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Livro dos Médios, 279. Primeira linha da 279. Ele falou isso. Não adianta só você jogar bem fluido, não adianta, não. É preciso tentar evangelizá-lo. Quanto maior for a autoridade moral do médium dialogador, daquele que está ministrando o processo de educação do espírito de cura, maior será igualmente a autoridade. Quanto mais moral tiver, maior a autoridade desse encarnado. Se não for assim, não tem jeito. Entenderam? Joana, lê o próximo parágrafo. Aqui do Reconstrução sobre Mediunidade. O próximo parágrafo. Joana, está aí? Me engasguei com a água. Vamos lá.
E não é tudo para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele desponte o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em vocações particulares, observando a sua educação moral. Pode-se, então, lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Claro que ele diz aqui, pode-se então lograr, mas não quer dizer que numa reunião ou duas você vai conseguir esse tempo. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar o encarnado e de converter o espírito imperfeito. Há possibilidade. Mas também depende muito daquele que vai realizar o tratamento. Tem que ter superioridade moral. Vera Travassos, lê para a gente o próximo parágrafo. Vera, pode ler para a gente? Posso. Ah, A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua boa vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último lança, visto que, então, longe de secundar, repele toda assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 23. só. É aquilo que nós falávamos antes. Quando o doente, o obsidiado é o doente, participa da tarefa, né? Presta o concurso à sua boa vontade, também faz a sua parte do processo de cura, a coisa fica muito mais fácil, diz a Ivone, porque nós precisamos participar do nosso tratamento. Então, ela diz aqui, o beijo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro que este último lança, visto que então, longe de secundar, repele toda assistência. Olha a questão aí da fascinação, né? É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Sim, diz Kardec, né? Quando Eu Kardec, acho. quando Kardec, no Livro dos Médiuns, fala sobre fascinação, ele fala quanto é difícil o tratamento, porque o fascinado não se vê doente. Nós estamos, Luiz Eduardo, terminando o estudo do livro da Ivone, Recordações da Mediunidade. Acho que uma coisa está bem. Tu está subjugado ou possessão, a família, muitas vezes, pega o indivíduo e leva. Né? Leva para um tratamento médico, leva para o tratamento da casa espírita, mas o fascinado. Fascinado vai ser, eu não estou doente, doente é o mundo que não me compreende. Eu sou saudável. Né? Então, quando o obsidiado se deixa iludir pelo espírito obsessor, aí a coisa complica, gente. Aí a coisa complica. É isso que ele está dizendo aqui. O mesmo não se dá quando seduzido pelo espírito embusteiro, quando obsidiado, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina. Ele diz o quê? Ah, esse espírito que me acompanha é Maria de Nazaré, é Paulo de Tarso, é um mestre, né? É um mestre celeste, porque eu sou digno de ter um orientador desse nível, né? E aí ele se compraz do erro que aquele que o seduziu
o orienta a realizar. E aí a coisa fica feia, né? E aí ela chama o caso aqui da fascinação, que o próprio Allan Kardec, quando ele fala, né, dos tipos de obsessão, ele destaca que fascinação não é coisa fácil, não, gente. É difícil. E encerrando aqui, eu vou pedir para o Ana Constantino, Ana, nesse último parágrafo aqui, Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Na nota final do livro, a prece existe também esse precioso tópico, pois é bem certo que jamais devemos depreciar quaisquer tópicos, por pequenos que sejam, das instruções doutrinárias. gente, olha só. Quando ele diz aqui, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Repare uma palavra que ele colocou aqui: auxiliar. Entendeu? Ele não disse. Em todos os casos de obsessão, a prece é um remédio. Reza que o problema está resolvido. Ele não disse isso. Ele não disse, basta jogar o joelho no chão, colocar as mãos, postar as mãos assim e rezar, e você estará curado da mais poderosa obsessão. Ele não disse isso. Tá? Ele colocou aqui, em todos os casos de obsessão, seja obsessão simples, fascinação, subjugação, possessão, a prece é o poderoso auxiliar. Sem renovação íntima, não vai dar certo somente a prece. Sem regeneração moral, não vai conseguir nada. Não adianta rezar e não se educar. Tá? Não adianta rezar e não se evangelizar. Não adianta rezar e não mudar a sua conduta, o seu comportamento. Não adianta rezar e não sanear os pensamentos. Não adianta rezar e não fazer aquilo que Jesus ensinou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tá? Então, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsesso. Tá? Então, gente, nós vamos parar aqui. Muito bom esse capítulo da Ivone Pereira. Semana que vem, hoje são 5, dia 12, a gente começa aqui, ó, numa observação, item 84 do livro A Prece, aquele livreto, né? Que foi publicado, só com preces. A gente vê que ela está fazendo esse trabalho aqui, esse capítulo, em cima do Pentateuco, em cima do livro dos médiuns, em cima do livro dos espíritos, em cima do Evangelho. Porque é muito importante isso. Então, a Ivone aqui, então, dia 12, eu botei dia 12 do 8 aí, dia 12 do 5. Nós começaremos aqui. Já estamos encerrando esse capítulo maravilhoso, né? Olha que ensinamento fantástico que Ivone Pereira trouxe para a gente. Meu Deus do céu, né? Mostrando que nós temos um papel preponderante nesse trabalho. Porque se a confusão quem arrumou fomos nós, para estarmos no processo obsessivo. Então, nós precisamos trabalhar para corrigir tudo isso. A espiritualidade ajuda? Nossa, como? Aí ajuda? Mas se nós não nos movimentarmos, complica, vai ficar difícil, não vai acontecer. Bom, alguém gostaria de falar alguma coisa antes de encerrarmos o estudo desse livro maravilhoso de Ivone do Amaral Pereira? Então, meus irmãos, eu acho que ficou bem claro, né? Bem claro
para todos nós. Vamos dar uma pausinha aqui, 10 minutinhos, para dar uma respiradinha, beber uma água, né? Daqui a pouco nós receberemos aqui o nosso companheiro Luiz Eduardo, que vai fazer a nossa palestra pública nas segundas-feiras. E esse tema, ele vai falar sobre os materialistas, que esse tema está no livro Religião dos Espíritos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, né? Esse livro estuda as questões do Livro dos Espíritos. O nosso amigo Luiz Eduardo Mourão, ele faz parte do Grupo Espírita Sebastião. Daqui a pouco a gente volta. Luiz Eduardo, você aguarda um pouquinho, tá? Daqui a 10 minutinhos nós estaremos de volta para a nossa palestra pública. Que o Senhor abençoe a todos nós, que o Senhor nos fortaleça e que cada um busque, né, vigiar e orar bastante, para não nos deixarmos levar pelas tentações e buscar trabalharmos a nossa autoiluminação. Daqui a pouco estou de volta. Um beijo a todos.